Fala pessoal, eu sou Marcelo Pereira, este é o canal Dica do Nerd e estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de HTML5 e CSS3. Vamos adicionar então, primeiramente, uma pasta ao nosso projeto. Vamos criar, na verdade, uma pastinha para os nossos primeiros códigos. Então, você pode escolher aí um local na sua máquina e criar uma pasta chamada curso HTML. Eu vou criar aqui. Vou chamar de curso HTML5. E aí posso adicionar, né? Ela vai estar vazia no momento. E a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um arquivo HTML. Então, esse arquivo ele vai ter a extensão HTML. Pode vir aqui na opção New File. Eu vou chamar ele de aula05.html. Lembra que nós instalamos aquela extensão dos ícones, né? Olha só que já mostra para mim, então, o meu ícone de HTML5. Já facilita, né? Então, aqui o meu arquivo está aberto. Eu tenho o meu arquivo aula05 dentro da pastinha curso HTML. Posso expandir e recolher aqui. Se eu vier aqui com o botão direito do mouse e abrir com Live Server, ó, eu abri aqui ao lado o meu documento, só que está em branco, até ele me dar uma mensagem, ó, e não mostra nada. Vamos então começar a marcar o nosso documento HTML. E a primeira tag que nós vamos utilizar é justamente a tag HTML. Pode ver que aqui o próprio Visual Studio Code ele me dá um autocomplete, digamos assim. Ó. E ele já abre e fecha para mim a tag HTML. Posso salvar aqui de novo, né? E por enquanto nada aconteceu, né? Até inclusive fica dando uma mensagem aqui. Ó, ele fala que está faltando, né, a tag body ou a tag head, né? Ou seja, ele ainda não reconheceu, né, que isso aqui é um documento válido, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a minha tag de abertura e fechamento. Aqui eu informo onde começa o meu documento HTML e onde termina. Tá? Só que eu preciso de informações, né, outras informações para o meu documento, que é justamente a tag head, que é a cabeça, né, do meu documento, onde eu coloco uma série de informações, tá? E uma dessas informações é o próprio title, tá? E aqui eu vou chamar de aula 05. E olha que legal. À medida que eu salvo, até vou atualizar aqui, vou forçar o reload da página, ó. E aqui eu tenho, ó, aula 05. Então, essa tag head é uma tag onde eu coloco uma série de informações referente ao meu documento. As informações que vão aqui dentro, entre a tag head, eh, eu não aparecem aqui para o usuário, não aparecem no meu corpo aqui no navegador, né? Mas são informações, uma série de informações bem importantes, né, referente ao meu documento HTML. Tá? No decorrer do curso nós vamos conhecer várias e várias dessas tags, né, que são necessárias para o nosso documento HTML. Outra tag que o próprio Visual Studio Code estava reclamando ali, que nós precisamos ter, é a tag body. Ó, certo? Então agora, tanto que agora se eu for atualizar, né, ó, já não tenho mais aquele problema. Só que mesmo assim a minha tela está branca, porque dentro do meu body, dentro da tag body, na verdade, eu tenho onde eu coloco, né, os meus elementos, onde eu crio todo o meu conteúdo que vai aparecer aqui no meu navegador, ok? Então aqui dentro que nós vamos colocar o nosso conteúdo. Só que antes disso, nós temos mais algumas configurações importantes para fazer no nosso documento, tá? E começando do topo, lá no topo, antes da tag HTML, eu preciso dizer que esse documento, né, eu preciso informar, né, que esse documento é um documento HTML. E também dizer que ele é um HTML5, né, que ele é um documento, né, utilizando a versão 5, mais atual do HTML.
Então, eu escrevo da seguinte forma: coloco um sinal de exclamação, ali o Visual Studio Code já me mostra, né, doctype, HTML. Então, isso aqui é fundamental. Esta tag nós temos que ter sempre no topo do nosso documento, tá? Informando que nós temos escrevendo, né? Nós estamos escrevendo um documento HTML na versão 5. Bom, nós utilizamos, né, o idioma português, né? Português Brasil, PTBR, né? Então nós precisamos informar, né, também que o nosso idioma, no caso, é a Lang. E aqui lembra que nós tínhamos atributos, né? E que as nossas tags poderiam ter atributos, tá? Então aqui eu vou dizer que o idioma da minha página, o conteúdo da minha página, no caso dessa página que eu estou criando, né, vai ser PTBR, Português Brasil, ok? Por enquanto a gente não consegue, não visualiza nada porque nós não temos nenhum conteúdo. Mais uma tag importante que desta vez ela vai também dentro do head, é uma tag chamada uma tag meta. E essa tag meta nós vamos ter vários tipos, né, de meta tags. E essa vai ser a charset, né? Já vou explicar, só vou completar aqui que será o TF8, tá? Bom, nós utilizamos então o idioma PTBR. E no nosso idioma, nós temos vários caracteres, né? Caracteres latinos, acentos, cedilhas, né? Então, nós precisamos avisar, informar que nós vamos ter esse tipo de caractere no nosso documento. Então, sempre devemos ter charset UTF-8. Isso é para a gente entender, né, a estrutura mínima, né, que nós precisamos para o nosso corpo. Agora, eu vou apagar tudo isso aqui, depois que a gente fez da forma mais difícil, digamos assim, eu vou informar uma forma, né, um atalho que o próprio Visual Studio Code nos fornece. Então, se eu escrever, por exemplo, só segurar o Shift e o exclamação, ó, até ele me avisa aqui, ó, Emmet Abbreviation, né? Emmet é uma técnica, né, é uma tecnologia, né, que nós temos dentro do Visual Studio Code, que ele autocompleta, né? Ele tem uma inteligência que ele completa para a gente através de atalhos, nós conseguimos escrever mais rápido, né, e ter códigos, né, ter uma maior produtividade, tá? Utilizando esses atalhos. Então, nesse caso aqui, basta eu fazer isso, dar um tab e olha só, ele já completou para mim tudo aquilo que eu precisava. Inclusive já colocou aqui a meta tag para a gente trabalhar depois, né, com a questão da responsividade, tá? Então a única coisa que eu preciso alterar aqui, ó, é o meu idioma. Então colocar PTBR. Então aqui vou fazer mais uma vez, ó, basta colocar a exclamação e dar um tab, ó, e depois eu venho aqui e troco o meu idioma, PTBR, e aqui eu venho e troco o meu title. Então, aula 05, certo? Então, já trocou certinho aqui. Tá? Então, lembrando que eu tenho a tag que informa o tipo de documento que eu estou escrevendo. Depois eu informo, através do atributo lang, né, o idioma que a minha página está. Dentro da tag head, eu coloco informações importantes sobre o meu documento. O UTF-8, a gente trabalha a questão dos caracteres latinos. Aqui a gente vai ver depois no futuro, né, mais adiante, sobre a questão da responsividade. Então, nós precisamos utilizar esta meta tag. E aqui é o title, né, que é uma tag bem importante, né, referente ao nosso documento, porque é o título, né, do nosso documento. E ele sempre aparece aqui, ó, na aba do navegador. Depois também nós vamos aprender a colocar o ícone, o favicon, aqui em cima, que também vai aqui dentro, certo? Mas então vamos escrever a nossa primeira tag de conteúdo. Então, podemos começar então com a tag P, que é a tag de parágrafo. E viram que eu digitei apenas um P? Olha só, digitei um P e ele já completou para mim, né? Já abriu e fechou a tag, certo? Então vamos apagar novamente. Eu poderia fazer assim, né? Colocar o menor que, aí colocar um P, né? E aí fechar com o maior que e ele também completa, tá? Mas para ganhar produtividade, é lógico, com o tempo, né? Você vai se acostumando, né? Conhecendo as tags. Tá? É importante talvez você digitar também para ter essa, né? Decorar essas tags, né? Se acostumar, pegar, né?
uma familiaridade com a escrita, tá? Mas com o tempo você vai pegando a prática, vai ficando tudo mais automático, né? Então, P de parágrafo. O importante é conhecer o que cada tag faz e saber, né, a hora de escolher determinada tag. Então, aqui é um parágrafo e aqui, né, iniciando curso de HTML5. Ó. Lembrando que eu estou aqui com o Live Server, né, aquela extensão que nós instalamos, então à medida que eu insiro aqui o meu conteúdo, né? Eu estou aqui com a opção de autosave habilitado, tá? Eu tenho o hábito de utilizar assim, então ele já vai salvando e vai atualizando aqui para mim, certo? Um atalho, né, uma dica aqui referente ao Visual Studio Code é que você pode fazer assim, ó. Eu posso pegar, digitar o P de parágrafo, tá? Daí eu abro um maior que e eu estou dizendo que eu vou colocar algum conteúdo dentro desse P. E aí eu escrevo Loren. Loren, para quem já conhece, né, nós temos tem até um site, né, que é um gerador de texto aleatório, assim. Então, eu posso dizer aqui, ó, que eu quero colocar qualquer texto, só para praticar o meu HTML, né, e preencher ele com qualquer texto. Não importa o texto, eu só quero treinar, né. Então, olha só, ele já completa para mim com qualquer texto que não importa, é só para a gente treinar. Depois, quando a gente for treinar aí com CSS, né, a gente vai utilizar bastante texto, imagem, então talvez a gente utilize este recurso. Então, como funciona? Eu posso também determinar um número X de caracteres, né, de palavras, por exemplo. Então, eu posso colocar P maior que, e aí escrever Laurel, e aí colocar, por exemplo, 500, que ele vai colocar 500 palavras para mim. Aí eu dou um Tab e, olha só, ele colocou um monte de texto aqui, né? Então, às vezes eu quero fazer algum exercício, algo assim, né, que eu preciso ter rolagem, e aí eu não, né, não preciso estar indo na internet copiar algum texto, então ele faz isso automático para mim. É bem legal, né? Deixa eu só desfazer aqui, tá? Então, olha só, cada vez que eu salvo aqui, o próprio ah, Live Server atualiza para mim, tá? Então, deixa eu só tirar isso aqui. Bom, nós já vimos então o parágrafo. Agora, outra tag importante, e essa tag nós vamos ter que prestar um pouquinho atenção nela. Então, são nossas tags de títulos. Eu tenho, a partir do H1, ó, eu posso ter um título. E aí, vamos lá. Curso HTML5. Olha só. Vocês perceberam que, tanto aqui no parágrafo, como no meu título H1, né, ah, o navegador ele já insere aqui automaticamente, né, um espaço acima e abaixo, né. Isso aqui é um padrão do navegador, tá? É lógico que depois, quando nós formos trabalhar com CSS, com estilo, a gente vai customizar isso aqui para nós, não interessa. A gente vai até resetar esses valores, vamos tirar esses valores e vamos colocar os nossos valores, tá? Aqui ele bota, né, uma fonte maior, mais bold, assim, mais forte, para mostrar, né, que ele é um título de peso, né. Então isso aqui aí entra naquela questão da semântica, né, da relevância, assim, ó, esse título aqui, ele tem um significado, né, quer dizer que ele é o título mais importante da minha página. Ele tem mais peso, mais importância, né, do que um texto comum, que é um parágrafo, tá. Então digamos que isso aqui fosse o título da minha página, né, eu passo aqui para cima, né. Então, olha só. Daí esse aqui é o meu título principal. Geralmente, né, algo que é recomendado é que a gente tenha, né, um H1 por página, né. Nós vamos ter também um H2. Eu vou chamar assim, ó, subtítulo, tá? Então eu vou ter um subtítulo. E aí, esses subtítulos, vamos chamar assim, eu vou ter até o H3, tá? O H4, o H5 e o H6. E é aqui que nós precisamos ter uma certa atenção, tá? Eu vou passar aqui também, tá? Isso aqui não significa estilo visual. Qual é a diferença do H1 para o H6? É o que o H1 é o maior de todos, é o que tem a fonte maior. Não tem
nada a ver isso aqui, porque depois nós vamos estilizar isso aqui e vamos desconsiderar esses tamanhos. Eu posso muito bem, determinar que o meu H1 tem uma fonte bem menor do que um H2, por exemplo, vai depender do design do meu site. A questão de escolher entre um H1, um H2 e H3 é a importância, né, o peso que tem aquele título, né, do teu site. Lembrando que a gente também não pode pular, né, essas hierarquias de títulos. Então, se eu usei um H1, tá, no meu site, tá, e agora lá embaixo eu quero colocar, né, um subtítulo, digamos, de uma nova seção. Por exemplo, eu quero fazer agora falar sobre introdução ao HTML5. Daí eu quero colocar um subtítulo. Então, já que eu usei um H1 lá em cima, então agora eu devo usar um H2, certo? E aí depois, né, eu vou colocar aqui o meu P, tá? Daí eu vou coloquei aqui a introdução sobre o HTML5, tá? Aí depois eu vou ter mais um outro título. Daí, depois que eu utilizar o H1, o H2, o H3, o H4, o H5, o H6, eu posso repetir. Esses eu posso repetir. Daí eu vou ter que determinar qual é o peso. De repente, eu vou ter agora várias sessões, né, falando introdução do HTML5, a história do HTML5, né, quem inventou o HTML, né, a introdução ao CSS. Então você pode ir criando, né, subtítulos e de repente todos os subtítulos podem ser um H2, porque eles terão o mesmo peso. Então, o que é importante é a gente entender como escolher, né, cada título desses, tá? E também nunca pular, né? Eu não posso ter um H1, daí um pouco ter um H4, né? Ou ter um H3 e não ter um H2, tá? Então, esse foi o nosso primeiro arquivo HTML. Te espero para a próxima aula. Até mais.